Então, como nós falamos agora, deveres significa atos e circunstâncias que envolvem uma determinada obrigação moral ou ética. E aí, seguindo isso, os deveres se relacionam com atitudes que todos os seres humanos, todos nós, independente da nossa origem, da etnia, da idade, das condições de vida, estamos obrigados a cumprir. Por que isso? Porque nós queremos assegurar ao resto da humanidade a possibilidade de viver em paz, com dignidade e certas comodidades. Então vamos recapitular. Direito está relacionado a atitudes. Deveres, relacionado a determinadas atitudes. Então nós temos o dever de zelar pelo outro, independente da nossa origem, da etnia, da idade e das condições. Porque se eu não fizer isso, se eu não zelar pelo outro e por mim também, a gente não vai viver em paz. Tá? Quando você tem um povo que quer escravizar o outro, onde há paz nessa relação aí? Um povo querendo subjugar o outro. Não há paz. Não há dignidade. Porque quem é escravizado, ele quer se libertar, ele quer liberdade, ele quer se libertar. Quem escraviza, briga, luta, usa arma, usa força para manter o outro escravizado. Onde está a dignidade nisso? De quem está escravizado, vive ali embaixo do pé do outro, sofrendo, sendo maltratado. Não tem dignidade nenhuma nisso. E que dignidade essa pessoa que faz isso tem em falar, nossa, eu sou uma pessoa digna porque eu escravizo, porque eu maltrato, porque eu brigo? Isso é dignidade? Será? Então, olha bem, nós temos que ter ali uma harmoniosidade, tá? Entre os dois, tem que ser harmônico. As pessoas têm que viver em harmonia. Não pode haver um querendo se sobrepor ao outro. Então, quando a gente fala em deveres, é justamente saber que as nossas atitudes, né, independente do que a gente tem aqui, ela tem que cumprir com a regra máxima, que é o quê? A possibilidade de garantir a paz e a dignidade a todos. Esse é o nosso dever, tá? Então, os deveres são um dos pontos mais importantes de todo o sistema de lei. Das constituições, no caso estou falando da Constituição brasileira, né? Porque são esses deveres que aparecem lá na Constituição que dizem pra gente, sociedade, como que a gente deve viver em sociedade. O que a gente tem que fazer para estar em sociedade e também, seguindo essa mesma linha, essa mesma Constituição que te mostra os deveres, ela também te mostra os seus direitos, porque tem que ter um equilíbrio aí entre os deveres e os direitos. Tá? Um não pode sobrepor ao outro. Eu não posso ter muito mais direitos e não ter nenhum dever, ou eu ter só deveres e não ter nenhum direito. Aí também não funciona, porque daí eu não vou ter o quê? Paz, porque eu não vou estar feliz. Eu não vou estar bem com essa situação. Então eu vou querer brigar. Ok? Então quais são os deveres do cidadão? Vamos voltar lá, recapitular essa parte que a gente já viu. Votar para escolher o nosso representante. Cumprir as leis. É ou não é dever do cidadão? Eu já falo sobre isso. Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Educar e proteger os semelhantes. É o nosso dever enquanto cidadão. Votar, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais, educar e proteger nossos semelhantes. Proteger a natureza é dever do cidadão. Proteger o patrimônio público e social do país também é dever do cidadão. Colaborar com as autoridades também é dever do cidadão. Tá? Então esses são os nossos deveres. Gente, alguns deles, né? A gente sabe que é um pouco mais amplo. Aqui eu dei uma resumida nesses deveres do cidadão. Tá? Então quais são os direitos? Se de um lado eu tenho dever, quais são os meus direitos? Então, homens e mulheres são iguais no que se refere a direitos e obrigações. Então, não tem distinção lá na nossa Constituição quanto a quais são os direitos do homem, quais são os direitos das mulheres, quais são as obrigações do homem, quais são as obrigações da mulher. É tudo igual, é o que aparece lá. Direito à saúde, direito à educação, moradia. Gente, moradia digna que eu estou falando aqui. Não é uma casa,
uma casa, né? Uma casa. Em qualquer lugar, lá na beira de um barranco que pode cair, numa situação precária, construída ali com papelão e madeira apenas. Não é isso, isso não é moradia, né? Isso é subsistência. Segurança. Segurança o quê? Ter a possibilidade de sair da sua casa sem se preocupar em ser assaltado? Sair da sua casa sem se preocupar que a sua casa seja roubada? Por quê? Porque você sabe que você tem segurança. Lazer. Gente, nós temos que ter esse tempo para sair, para passear, para curtir com os amigos, para poder ter um tempo de lazer, ir para a praça, ir para o parque, ir para o shopping. Isso é lazer. Vestuário, nós temos que ter as roupas adequadas, né? Direito do cidadão, cidadão tem direito a roupas. A alimentação, alimentação digna, não o excesso, não o desperdício. Nós estamos falando de uma alimentação adequada para quem não tem nada e também adequada para quem tem tudo, porque você precisa ter uma alimentação regrada. Transporte público, né? Se a pessoa tem problema de acessibilidade, tem que ter aquela rampinha que ajuda ele a entrar no transporte coletivo, né? As pessoas têm os seus direitos garantidos no que se refere aos maiores de 60 anos viajar gratuitamente, isso é um direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, olha bem, ninguém é obrigado a fazer tal coisa ou deixar de fazer, se não for pela lei. Se a lei disse que você tem que fazer, você tem que fazer. Tá? Não tem possibilidade. Você tem que fazer. Então, continuando ali. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano, nem a tratamento degradante. Gente, a escravidão é um exemplo disso. Tortura, situações degradantes, são tratados pior que animais. Né? Na escravidão foi isso que aconteceu, então é tratamento desumano. Aí o nosso outro direito, a manifestação do pensamento é livre. As pessoas podem falar livremente em nosso país o que pensam sobre qualquer assunto. Porém, você tem que dizer que foi você. No Brasil, a nossa lei diz que você pode manifestar-se livremente sobre qualquer assunto, mas você tem que dizer que foi você. Você tem que ir lá, colocar a cara em rede nacional, vamos supor que seja alguma coisa desse tipo, e falar, fui eu que disse. E acabou, você tem que enfrentar e mostrar que o seu pensamento é livre. Então, a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Cada um tem liberdade para acreditar no que quiser. Tá? Crença é inviolável. Cada um acredita no que quer, segue o que quer. Eu não posso impor nada. Então, a liberdade de consciência e de crença é inviolável. E as pessoas têm o direito de realizar seus próprios cultos religiosos de acordo com a sua religião, digamos assim, da forma que eles acharem conveniente. Tá? E aí sim, se eu falei no primeiro momento sobre direitos e deveres do cidadão, agora a gente vai de fato falar sobre os direitos e deveres de todo trabalhador, do trabalhador em geral. Então, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres enquanto trabalhador? É isso que nós vamos trabalhar agora. Quais são os direitos e deveres do trabalhador? Eu já sei de alguns. Eu sei que o trabalhador tem direito a um salário. Sim, tá lá. Tá na Constituição. Então, a Constituição Federal e a CLT estabeleceram uma série de direitos do trabalhador. Mas não se vive só de direitos, né, gente? Não posso pensar em um país onde só há direitos e não há nenhum dever. Então, segundo isso, a legislação brasileira, ela apontou também os deveres, tá? Então, numa relação ali de trabalho, né, nós consideramos que a parte mais frágil dessa relação é o trabalhador. Por isso que foi criada essa legislação,
porque é para proteger, né, os seus funcionários. Por quê? Porque normalmente é o lado mais fraco, mais frágil. Então, por isso que há essa lei. A necessidade dessa legislação é para que as pessoas cumprissem com isso e não menosprezassem, não desprotegessem o seu funcionário. E quais são os deveres do trabalhador? Né? A gente vai ver sobre essa questão, direitos e deveres. Vamos começar pelos deveres. Então, qualquer pessoa que se encontra numa relação de trabalho deve cumprir com sua função e prestar seu serviço com zelo, dedicação e boa-fé. Isso é o que se espera de um trabalhador, que ele cumpra com sua função ou com seu serviço com dedicação e boa-fé. Esses são os princípios ali que ele coloca, que fazem parte da relação de trabalho. Então, a pessoa que tem uma relação de trabalho, ela tem que cumprir com isso. Realizar o serviço com zelo, com dedicação e com boa fé. Tá? Que é isso que a gente está falando agora.